gastar. Tomara. Na tua opinião, dentro disso tudo que eu falei, a pergunta foi até extensa, mas é questão do elenco e o que o Sport realmente precisa para dar um suporte para o treinador, porque a gente cobrava do Pepa, é lógico, mas também o cara olha para o banco também, né, Nicolas? E tu vê umas perronhas lá que, pelo amor de Deus, e aí, dá a tua opinião. Cara, falando um pouquinho sobre como o Antônio Oliveira vai ver esse elenco aí, Drayton, pode não dar certo, tá? E aí, fora clubismo aqui, porque quantas vezes eu já critiquei muitas vezes o elenco do Sport. Sim. Mas eu nunca vi numa Série A de Campeonato Brasileiro o Sport ter um elenco que chegasse mais perto do que a torcida sempre pediu, pelo menos. Veja o que eu estou dizendo. Qualidade. O Sport tem. No Cuiabá, ele tinha 11 bons jogadores. Quando você olhava para o banco, você não olhava os 11 jogadores nem perto de ter 3, 4, 5, que se um saísse, outro entrasse com uma boa performance. E o Sport tem, principalmente meio campo, cara. Veja só, se ele colocar um time com aquele time do Fluminense, Lucas Lima, que não vai jogar contra o Cruzeiro, mas vamos fazer o papel ideal. Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Atêncio, Barleta e Pablo. No banco tu tem Titi Ortiz, no banco tu tem Sérgio Oliveira, no banco tu tem... vamos lá, quem mais? Paciência quando voltar, mas tu tem Carlos Alberto, que querendo ou não. E não estranhe, veja o que eu estou dizendo hoje aqui a vocês. Não estranhem, enquanto seu Paciência quer passar um mês e pouco, esses 4 próximos jogos ele já não joga. Não estranhe se Antônio Oliveira perceber, né? E outra, para muita gente que fica aí perguntando, o Antônio Oliveira treinou Arthur Souza, tá? Jogou com ele 2 vezes lá no Corinthians. Só uma coisa aí para dar um susto na galera. Mas não estranhe de jeito nenhum se ele começar também a testar, principalmente no segundo tempo, Carlos Alberto, desse falso 9. E era uma coisa que eu sempre pedi. Por que eu sempre pedi? Não tá dando certo na ponta esquerda não, meu nobre. Testa ele aqui, o ataque fica mais móvel. É um ataque que tu pode marcar, aquilo que tu disse, Drayton, de marcar em cima. Quem vai aguentar mais marcar em cima? Pablo ou Carlos Alberto? Principalmente no segundo tempo, caso o Sport esteja Verdade. Então, assim, Carlos Alberto já jogou assim no Botafogo. Ano passado, Carlos Alberto não teve tantas chances assim, mas na chance que teve foi falso 9. Lá no estádio do Dragão, do Atlético Goianiense, fez um gol, 1-0 Botafogo, gol dele, jogando de falso 9. Então, cara, faltou isso pra Pepa também. Faltou esmiuçar um pouquinho, tirar um pouquinho da zona de conforto e também testar outras coisas. Coisa que o Antônio Oliveira agora, chegando no Sport, vai ter. Mas sobre o elenco, vai ter que contratar. O Sport contratou muito bem, na minha visão. Sérgio Oliveira, Rodrigo Atencio, para mim, meu Deus do céu. Se Antônio Oliveira conseguir trazer esse menino para ser titular e peça-chave no Sport, porque para mim ele tem qualidade para isso, pelo amor de Deus. Porque quando ele pega a bola, aquela canhotinha dele ali, é outra coisa. Perdeu um gol, cara, aquele gol também, quase que eu quebra a porta daquele caso. Mas, querendo ou não, é um cara que tem, um dos que tem mais qualidade. Para mim, ele, Lucas Lima e Sérgio Oliveira com a bola no pé é outra coisa. Então, acho que o Antônio Oliveira vai ter, sim, jogadores que são melhores do que aquele elenco do Cuiabá. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, porque eu tava vendo o elenco do Cuiabá, sabe quem era o ponta? Quem entrava no lugar de Jonathan Cafu, na ponta direita? Não, o Wellington Silva, pô. Entendeu? Então, assim, não, o Wellington Silva veio pra aqui ano passado, foi importante em alguns jogos, mas subir para vocês verem que um técnico, quando chega, ele também consegue recuperar. E a gente vai ter que, né, torcer para que Antônio Oliveira recupere, faça jogar Carlos Alberto, faça jogar Leno Lobato, né, que Leno Lobato para mim não fica, tá? Para agora julho, o Sport podia devolver Leno Lobato. 4 milhões e meio, né, Nicolas? Ele custa, quase 15 milhões, né? De reais. Ah, de dólares isso aí, é? Eu pensei que era 4 milhões e meio de dólares. É de dólares, pô. Ave Maria. Não compraria de jeito nenhum. Se eu não encontrasse alguém, mas o Sport tem que devolver e tem que investir em um pontazinho que venha realmente para decidir. E para mim, dentro dessas contratações aí, tem que vir um ponta a ponta. E aí é uma coisa sobre Antônio Oliveira, que é sempre o estilo de Antônio Oliveira aqui, faz parte da gente falar sobre ele, é bom que fica bem completo para a turma. O xodó dele no Cuiabá foi Cleison. Por que foi Cleison? Porque é aquele cara que rompe linhas, que vinha buscar muito, a saída dele é muito apoiada. Né? Matheus Alexandre sempre fazia o terceiro homem da zaga ali para arrastar. O lateral normalmente avança mais, vai para uma segunda linha, enquanto o ponta vem buscar para essa saída. Então isso vai acontecer. O Cleison fazia muito bem isso, né? E o Cleison fez 6 jogos no Mirassol. Tá no Mirassol. Muita gente, mas será que o telefone vai ligar para ele não completar os 7 jogos e vir para cá? Não sei, cara. Mas eu sei que hoje no Sport ele só tem um jogador que pode fazer isso enquanto ponta.
Barleta. Outro não. Porque Danilo Lobato não tem essa característica, Carlos Alberto não tem essa característica, Gustavo Maia não tem essa característica e o Romarinho também não tem essa característica. Porque ele gosta do ponta que, além de criar essa jogada, chegue na frente, que consiga resultar em passe, em drible, em gol. E Barleta tá com azar, né? Porque tá pra trave, mas ainda assim é o único cara que consegue ser incisivo pro gol. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Nicolas, preciso nos teus comentários. A galera tá dizendo, goste mais do Nicolas, sua opinião. Até o Léo está perguntando, Nicolas, dá sua opinião sobre a diretoria. Meu Deus. Você vê os vídeos de Nicolas no canal, é porque a gente, assim, agora a gente nem adianta mais estar falando nada sobre diretoria, agora a gente tem que falar do que vem pela frente, como o Nicolas está falando, como eu estou falando aqui, que vai se falar pela frente, é o que esperar desse Sport Clube do Recife. Isso do presidente Yuri Romão, ele falou que vai contratar. Isso aí que Nicolas colocou foi um ponto interessante. Se o Cleiton começar a não jogar mais agora, então já pode ser alguma coisa. E aliás, que é um bom jogador, e nesse time incrível, né? Que os dois jogadores que vieram para o esporte que não deram certo, tanto o Wellington, como disse em algumas partidas, em outras não, e o Matheus Alexandre, com ele jogavam bem, não é? Então, às vezes também... Matheus Alexandre, precisamente, porque era uma peça-chave. Eu assisti um jogo em 2023, que foi quando ele estava no Cuiabá, 3-0 o Cuiabá meteu no Flamengo, tá? Flamengo com Pedro, com Gerson, com Bruno Henrique. 3-0, lá na Arena Pantanal, que chama, sei lá, nem sei. Na arena lá do Cuiabá, e o Matheus Alexandre faz o segundo gol. Quer dizer, o primeiro gol que ele faz. Tá dentro da área e faz o gol, de perna esquerda, né? Só escorando pra cima do goleiro. Então, assim, não vai... Aí o professor tá colocando, quem tá com raiva dessa história todinha aí é Hereda. Tô dizendo, né? Hereda, mas ele não vai chegar mexendo assim, não. Também acho que não. Porém, nessa parada da Copa aí vai ser providencial sair pra gente ver, porque pode aí vir já Matheus, que ele vai ter, né, um mês de treino, né? Aí vai ficar muita coisa, né, Nicolas? Aí é onde ele vai poder parar e dizer mesmo, vai testar tudo que ele testar. Né, contra equipes, né? Eu soube que o Sport, de uma pessoa lá, que o Sport tá amadurecendo, inclusive, tem um amistoso com equipes da Série A também. Interessante. Que é bom, né, no meio desse meio termo aí, porque um mês e pouco é quase uma pré-temporada, né? Sim. Então, tem que jogar, tem que fazer jogo treino, tem que fazer alguma coisa. E o Sport pode também fechar esses jogos aí. A galera perguntando a questão dos ingressos e o Elton Lima já respondeu aqui que é 11 mil ingressos. Foi por aí, foi, Nicolas? 11 mil ingressos vendidos já? Não vi o Sport, não sei se o Elton viu o Sport e soltou a parcial agora, eu também não vi, estavam até estreando. Achei que ia dar bem pouca gente, que o Sport não tinha divulgado ainda, não sei se o Elton foi parcial, acho que não sei. Eu não sei, eu não vi essa parcial não, o Elton tá colocando, o Elton é um cara bem informado, ele sempre dá informações aqui, então, e também tem essa questão do estado anímico, né, dos jogadores, do torcedor, é uma mudança. Tu acha que